A inteligência artificial, quer queiramos, quer não, está a virar o nosso mundo de pernas para o ar e a sala de aula, claro, não é exceção. Eu sei que muitos se sentem um bocado perdidos com isto tudo, mas a verdade é que isto não é sobre incerteza, é sobre estratégia. E é isso que vamos fazer aqui, transformar a confusão em ação. Bora lá mergulhar nisto. E pronto, aqui está a pergunta de 1 milhão de euros, não é? A tecnologia já está aí, já entrou nas salas de aula e muitas vezes sem qualquer tipo de guia. Por isso, a escolha já não é se vamos usar, mas sim como é que vamos usar. E é aqui que a nossa análise começa. Vamos deixar para trás o medo de proibir e abraçar o poder de construir, de arquitetar com isto. Ok, então qual é o nosso roteiro? Primeiro vamos perceber que raio de ferramenta é esta que temos nas mãos. Depois, importantíssimo, vamos mapear os perigos. A seguir, vamos redesenhar o papel do professor e do aluno neste novo cenário. E, por fim, o grande desafio. Como é que se avalia o conhecimento quando a IA parece conseguir fazer quase tudo? Certo, vamos começar pelo princípio. E acreditem, isto é mesmo a base de tudo. Nem toda a inteligência artificial é a mesma coisa. Perceber as diferenças é o primeiro passo para usar estas ferramentas de forma intencional, com um propósito pedagógico, em vez de sermos só utilizadores passivos. Agora, atenção, porque este slide é talvez o mais importante de todos. Vamos lá ver isto. À esquerda, a IA tradicional. Pensem num filtro de spam. Ela analisa dados e faz uma previsão, mas não cria nada de novo. No meio, a grande estrela do momento, a IA generativa, tipo o ChatGPT. A função dela é criar conteúdo que parece original. O problema é que a fonte não é verificável, o que nos leva às tais alucinações. E à direita, o nosso velho conhecido, o motor de busca. Ele não cria nada, só pesquisa e organiza links para fontes que nós podemos e devemos verificar. Perceber isto é a chave para tudo o que vem a seguir. E é precisamente essa diferença que nos leva, direitinhos, aos perigos, aos dragões no mapa, por assim dizer. A ideia de que a IA generativa é uma fonte de verdade absoluta é um mito, e um mito perigoso. O nosso trabalho como educadores é desmontar este mito, não para assustar, mas para criar utilizadores que sejam críticos e responsáveis. Primeiro grande aviso: as alucinações. A IA não sabe que não sabe. O trabalho dela é simplesmente prever a próxima palavra mais provável, seja essa palavra verdadeira ou completamente inventada. O perigo pedagógico disto é gigante. Alunos podem aprender factos que pura e simplesmente não existem. Por isso, a regra de ouro é verificar não é uma opção, é uma obrigação. Segundo aviso, e este é tramado, o viés algorítmico. Os modelos aprendem com a internet. E a internet? Bem, está cheio dos nossos preconceitos. Se a internet descreve historicamente mais engenheiros como homens, a IA aprende essa associação e repete-a. Isto significa que temos de ensinar os alunos a desconfiar, a analisar os resultados à procura de estereótipos escondidos. Terceiro ponto, mais técnico, mas super prático, a informação está desatualizada. A IA não sabe o que aconteceu no mundo depois da sua data de treino. Perguntar sobre notícias recentes pode dar respostas antigas ou, pior, pode levar a mais alucinações. A solução é simples, usar a IA para resumir e sintetizar, mas verificar sempre factos recentes no motor de busca. E, por fim, o quarto aviso, talvez o mais perigoso de todos, porque é um risco para a nossa forma de pensar. É a armadilha da resposta pronta. É quando a IA deixa de ser uma parceira de pensamento para se tornar uma muleta para a preguiça. O nosso objetivo não é ensinar os alunos a pedir respostas, é ensiná-los a fazer perguntas melhores, a usar a IA para desafiar e aprofundar o seu próprio raciocínio. Muito bem, já vimos os perigos, agora vamos à parte boa. Como é que podemos usar isto a nosso favor? A metáfora aqui tem de mudar. O professor deixa de ser um observador passivo para se tornar um verdadeiro arquiteto, um designer intencional de experiências de aprendizagem. E, para isso, temos aqui um método super prático, a que podemos chamar pipeline pedagógico. É simples. Passo 1. Recolha. Usamos a IA como um assistente de brainstorming infinito. Passo 2. Filtragem. Aqui entra o professor, com o seu conhecimento para garantir que o conteúdo faz sentido. Passo 3. Criatividade. Pedimos à IA para criar uma história, um gancho, algo que cative os alunos. E passo 4. Enriquecimento. Usamos a IA para criar atividades diferentes para alunos com necessidades diferentes. É um processo que junta o poder da máquina com a sabedoria do educador. Ok,
Já falamos do professor. E os alunos? Como é que eles entram nisto? A grande ideia é transformar a IA de uma máquina de dar respostas numa parceira de pensamento. Incentivar uma colaboração que seja dinâmica e, acima de tudo, crítica. Vejam só esta técnica, que é absolutamente genial. É ensinar os alunos a dar papéis à IA. Primeiro, o papel de sonhador. Vamos gerar ideias, todas as ideias, sem filtros. Depois, o papel de crítico. Pedimos à IA para ser um red team, ou seja, para encontrar todas as falhas, todos os pontos fracos na ideia original. Isto ensina os alunos a pensar nos contra-argumentos e a fortalecer o seu próprio raciocínio. E este processo tem um nome incrível, a sanduíche de lógica. É tão simples e tão poderoso. O pão de cima é a ideação, a ideia inicial. O recheio é a crítica implacável da IA. E o pão de baixo é a reconstrução, onde o aluno pega nessa crítica toda e constrói uma versão 2.0 muito mais sólida. Reparem, o aluno não está a pedir a resposta, está a aprender a blindar o seu próprio pensamento. O que nos leva, claro, à grande questão, ao elefante na sala. Se a IA consegue produzir trabalhos excelentes, como é que nós, professores, avaliamos a aprendizagem humana? Como é que distinguimos o trabalho do aluno do resultado da máquina? A história da Anthropic, uma empresa de IA, é perfeita para isto. Eles criaram um teste de programação super difícil para contratar os melhores engenheiros. Até que um dia, a própria IA deles passou no teste, com notas melhores que a maioria dos candidatos humanos. E a reação deles foi o mais importante. Não foi proibir a IA, foi perceber que o teste estava desatualizado. Eles redesenharam a avaliação para medir aquilo que a IA não conseguia fazer, o valor acrescentado único do ser humano. E as soluções que eles encontraram são ouro puro para qualquer educador. Primeiro, avaliar o processo, não só o produto final. Pedir para ver os rascunhos, as conversas com a IA. Segundo, usar tarefas com contexto local que a IA não conhece, como um projeto sobre a história do bairro da escola. E o mais poderoso de todos, usar a IA como linha de base. Damos aos alunos um texto gerado por IA e dizemos: isto é um 14. O vosso trabalho é transformá-lo num 18. O que estamos a avaliar aí? A capacidade de análise, de edição, de melhoria? Competências puramente humanas. E isto deixa-nos com uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Se calhar, a grande mudança que a IA nos obriga a fazer é um reajuste de prioridades. Menos foco em competências, em como processar a informação depressa, a máquina já faz isso melhor do que nós, e muito mais foco em disposições humanas. Treinar a vontade de duvidar, a humildade de saber que não sabemos tudo e a resistência a aceitar a resposta fácil.